No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Consoladora. É com imensa alegria que nós recebemos, inclusive, nosso querido Claudião, sempre está presente aqui conosco, quase que desde o começo, né, Claudião? Isso aí. Vamos fechar os nossos olhos, então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos pedir a Ele toda a luz, toda a misericórdia, todo o encaminhamento. Ó Pai, derrame sobre nós o seu intenso amor, o seu zelo, o seu cuidado. Olhe pela nossa jornada, Mestre Jesus, que nenhuma batalha mundana pode ser capaz ou possa ser capaz de fazer com que desanimemos da jornada, com que desistamos do caminho. Às vezes fazemos tantas escolhas na nossa vida que repensamos por alguns momentos se essas foram as melhores. Muitas dúvidas talvez surgem em nossa jornada, mas para Deus não é a quantidade de dúvidas que surge em você, não é a dúvida em si que realmente te define, é como você se comporta a cada dúvida que te chega, a cada percalço que é te encaminhado. Pensemos nesse momento como temos nos comportado mediante as incondicionantes que a vida tem postado sobre nosso caminho. Nós temos mais murmurado, reclamado, pontuado, ou nós temos sido mais gratos, mais realizados, mais entendidos que toda prova póstuma em nosso caminho foi para nossa evolução, foi para o nosso aprendizado, foi para o nosso despertar. Uma semente, para chegar até a fase do fruto, ela leva aproximadamente 7 fases do processo de germinação, em média. Desde a fase do plantio, do vencer todas as barreiras. Tudo que o próprio clima impõe, tentando evitar o seu florescimento. A chuva, o granizo, o vento, as pragas, a seca excessiva. E mesmo assim a planta ela é resiliente. Ela transpassa fase por fase, sem murmurar, sem reclamar, simplesmente não deixando de contemplar a vida. É aquilo que Deus deu a cada um de nós, a nossa vida. Que possamos ser muito parecidos com uma planta, contemplar um dia de cada vez, um pouco por vez, não murmurando, não mais reclamando,
mas sim contemplando o presente. É chamado de presente, pois foi um presente que Deus nos deu. Esse presente que foi colocado em seu caminho, chamado de vida. Porque ainda assim hoje você respira. Você, apesar de todos os percalços que te chegou hoje, você tá aqui. Já são praticamente 8 horas da noite e você superou tudo aquilo que te chegou. Eu sei que às vezes sobrou muita coisa para a sacolinha de amanhã ainda para resolver, mas amanhã é amanhã. Ainda estamos aqui hoje e cada um de nós nos permitirmos ao mais a vir aqui hoje, escutar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, um aconselhamento, uma luz que se abrilhanta através das palavras, seja minha, seja própria de vocês, seja do nosso irmão Cláudio. Que através dessas luzes póstumas a essas palavras, que essas possam compenetrar no mais íntimo de vossas almas, que levemos esse ensinamento para a nossa vida, para o nosso caminho. Que não nos deixemos vencer pelas dificuldades, mas sim pela fé que sempre há de animar as nossas escolhas de querer viver mais um dia, principalmente por aquele que deu a vida para nós. Nesse momento eu agradeço ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade presente, a espiritualidade de luz da casa, que abençoe essa noite e que no regresso dos nossos lares, assim que terminado, possamos levar conosco tudo aquilo que aqui viemos buscar. Que seja, acima de tudo, amor, afeto, carinho, união, perseverança para a vida, principalmente com a família. Que essa seja a nossa base. Obrigado, 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 Mestre Jesus. Obrigado, 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 Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, e assim será. Passar uns recadinhos rapidinho. Cláudio. Pessoal, alguns recadinhos rapidinho antes de passar para o Cláudio. Às quartas-feiras a gente tem um trabalho de assistência espiritual. As fichas são entregues, houve uma alteração aqui, é das 6h30 até às 7h. Tá? Às 7 horas a gente já tem começado o trabalho por conta da quantidade de pessoas que têm vindo frequentar a casa, tá? Nesse dia especificamente, vestir roupas confortáveis, sem decote, não utilizar saia, roupas bem fechadinhas, para que também, não só a gente, mas a própria pessoa fique confortável naquele momento, tá? Aconselhamento espiritual para esse dia evitar comer carne vermelha, tá? E não consumir bebida alcoólica no dia e nem no dia anterior, tá? Para estar com o corpo mais limpo possível, tá? A gente também aceita doação de águas, tá? O pessoal leva muita água na quarta-feira e as terças-feiras de vez em quando também, tá? As águas são fluidificadas, então como eu tenho muito giro na casa, né? A gente pede aí o auxílio quem puder também. E aos sábados a gente tem o nosso bazar beneficente, tá? A gente faz a arrecadação de roupas que estejam em bom estado, a gente faz a venda solidária no valor de R$7. Não só a venda dessas roupas, mas algumas famílias que sempre precisam, em situação de extremidade, a gente junta um kit e faz a doação também, tá? Então o bazar acontece todo sábado. Toda a verba que a gente arrecada aqui, ela é destinada para casa mesmo, para os projetos da casa, para manutenção, água, luz, compra de todos os utensílios que a gente precisa para o trabalho espiritual também. Tudo bem? Certo? Claudião, vou passar a palavra para você. Tá muito bem acompanhado, assessorado aí. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado por ter vindo, viu? Deixa eu baixar o somzinho aqui para não te atrapalhar. A casa é toda sua.
Boa noite a todos, a todas. E hoje eu gostaria de levá-los a refletir sobre uma parábola de Jesus. Essa parábola é do pastor e das ovelhas, anotados por João, no capítulo 10, de 1 a 5. Eu tive que ouvir as pessoas que estavam à minha volta, que falaram, eu vim mais calmo, uma parábola. E até pensei nela, na hora que ela estava ali. Falei, olha, ela não veio hoje, justo hoje, que eu tô com o coração bem muito. Então vamos lê-la e depois ouvi-la, né? E depois vamos refletir sobre ela. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este, o porteiro abre. E as ovelhas ouvem sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Depois de ouvir essa parábola, é possível que alguns de nós tenham pensado, é bonita. Outros também poderiam dizer, eu já conheço. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta mais incômoda e, ao mesmo tempo, mais honesta. E se Jesus não estivesse falando de ovelhas e nem de um pastor lá fora? E se ele estivesse descrevendo com uma clareza surpreendente o que acontece dentro de nós quando tentamos viver o bem, mas ainda estamos aprendendo a lidar com nós mesmos? Porque a parábola é direta. Jesus não começa com elogios. Ele começa com um alerta. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E logo depois ele diz algo ainda mais revelador. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Essas palavras que acabam de ser lidas, elas ainda estão ecoando. Então eu pergunto com respeito à experiência que cada um daqui tem. O que isso despertou em você? Um encontro? Uma identificação? Uma sensação de que essa fala toca algo muito íntimo. Talvez Jesus esteja nos convidando a olhar menos para fora e um pouco mais para dentro.
Quando ele fala de ovelhas, talvez não esteja falando de fragilidade. Talvez esteja falando daquilo que há de mais precioso em nós. Nossa capacidade de desenvolver o bem. Aquilo que ainda está em crescimento, aquilo que não nasce pronto, mas pode amadurecer. Virtudes não surgem por decreto. Paciência não aparece porque alguém mandou. Humildade não nasce porque lemos algo bonito. Tudo isso é cultivo. Por isso, quando Jesus fala do curral, do aprisco, ele pode estar falando desse espaço interior onde cuidamos do que estamos nos tornando. Um lugar silencioso, cotidiano, às vezes esquecido. É ali que a paciência aprende a respirar. É ali que a mansidão aprende a responder sem ferir. É ali que a honestidade aprende a ser firme sem ser dura. E aqui surge uma pergunta essencial. Como anda esse cultivo em nós? Estamos cuidando das nossas virtudes como quem cuida de um jardim todos os dias? Ou estamos tratando virtudes como algo para exibir quando alguém está olhando? Jesus, com muita lucidez, apresenta dois caminhos. Um é entrar pela porta, o outro é subir pela outra parte. Entrar pela porta é aceitar o caminho legítimo do crescimento. É reconhecer limites, é admitir dificuldades, é dizer, eu ainda me irrito, eu ainda me defendo demais, eu ainda tenho medo de perder. Mas ao mesmo tempo é dizer, eu quero aprender. Subir por outra parte é diferente, é atalho. E tentar parecer o que ainda não conseguimos ser. É usar máscaras emocionais. É vestir uma aparência de virtude sem ter passado pelo processo interior. A sementinha. E aqui é importante dizer algo com muita delicadeza. Aquilo que chamamos de ego não é algo mau, nem precisa ser destruído. É uma parte nossa que ainda está aprendendo. Ele aparece onde o amor ainda não sabe agir. Ele surge quando temos medo, quando nos sentimos ameaçados, quando queremos controle. O problema não é ter dificuldades. O problema é fingir que não temos. O problema é chamar de virtude aquilo que, na verdade, é apenas defesa. Por isso Jesus fala do estranho. O estranho não entra pela porta. O estranho não aceita o processo. O estranho quer resultado sem caminho. E o mais interessante é que Jesus diz: as ovelhas fogem desse estranho.
Isso é profundo. Virtudes reais não se desenvolvem na base da aparência. Elas não obedecem à vaidade, elas não seguem o medo. Quantas vezes na vida familiar fazemos isso sem perceber? Queremos ser reconhecidos como fortes, equilibrados, corretos. Mas por dentro estamos cansados, magoados, cheios de sentimentos difíceis que ainda não sabemos lidar bem. Então endurecemos, ironizamos, nos fechamos, mantemos a pose. Por fora parece equilíbrio. Por dentro é apenas cansaço escondido. No trabalho acontece algo parecido. A pessoa se cobra demais, tenta dar conta de tudo, não quer falhar. E quando algo sai do controle, surge uma tensão interna, é maldade, é medo. Medo de não ser suficiente, medo de perder valor. Então, ela sobe por outra parte. Controla, endurece, se distancia de si mesma. Se estamos no caminho espiritual, vale lembrar, como nos lembra Allan Kardec, que o progresso moral se reconhece pelos esforços que fazemos para domar nossas más inclinações. E isso é libertador. Não é a ausência de falha que nos guia. É um esforço sincero. Entrar pela porta é outra coisa. É aceitar o ritmo da vida. É compreender que transformação é processo, não espetáculo. É caminhar com honestidade emocional. E Jesus fala algo muito bonito. O porteiro, aquele que abre a porta. Esse porteiro pode ser entendido como aquele ponto dentro de nós que ainda deseja crescer. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso. É aquele sentimento íntimo que diz: eu posso ser melhor do que isso. Eu posso aprender. Eu não preciso fingir. Quando esse ponto desperta, algo muda. A gente começa a reconhecer uma voz. Jesus diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Que voz é essa? Não é a voz que grita, não é a voz que humilha, não é a voz que cobra a perfeição, é a voz da consciência. A voz que orienta com firmeza e ternura. A voz que às vezes diz: não responda agora. Respira. Não devolva na mesma moeda. Seja verdadeiro. Essa voz não nos chama para parecer bons. Ela nos chama para sermos verdadeiros. Por isso, o critério não é a ausência de falhas. O critério é esforço sincero. É o compromisso diário
de domar aquilo que ainda nos domina. E aqui fica uma pergunta para cada um levar consigo, sem pressa de responder. Na sua vida real, não na sua imagem. Você sente que tem entrado pela porta ou subido pela outra parte? Na próxima parte, vamos falar mais profundamente sobre essa figura do pastor. Quem é esse guia interior? Como ele chama pelo nome aquilo que há de melhor em nós? E como, pouco a pouco, no ritmo da vida, sentimentos difíceis podem se transformar em caminhos de amadurecimento. Enquanto apenas respire e observe. Qual voz tem guiado seus passos nos últimos tempos? A voz do medo ou a voz que chama para a vida? Na primeira parte, nós falamos sobre a porta, sobre o estranho e sobre o convite silencioso à honestidade interior. Agora eu gostaria de convidar vocês a olhar com mais atenção para a figura central dessa parábola, o pastor. Jesus diz algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E logo depois acrescenta: chama pelo nome as suas ovelhas e as atraz para fora. Essa é a imagem de uma delicadeza imensa. O pastor não funda, não grita, não força. Ele chama pelo nome. Isso nos ensina algo essencial sobre o crescimento humano. Ninguém se transforma de verdade por imposição externa. A mudança real acontece quando somos chamados por dentro. Quando a consciência desperta. Quando reconhecemos com lucidez aquilo que precisa amadurecer em nós. O cuidado verdadeiro é sempre pessoal. A transformação real é sempre interior. O pastor, nesta leitura, não é alguém fora de nós nos vigiando. Ele representa essa instância mais lúcida, mais amorosa e mais responsável do nosso próprio ser. Aquela parte que sabe quando estamos nos enganando, mas que também reconhece quando estamos fazendo esforço sincero. Todos nós temos momentos de queda, de desânimo, de incoerência. Momentos em que reagimos no automático. Momentos em que nos afastamos do que gostaríamos de ser. A maturidade espiritual não se mede pela ausência dessas dificuldades. Não é o erro
que nos define, mas a disposição de transformá-lo em aprendizado. Mas também trazemos algo muito importante: a capacidade de aprender com a experiência. Nada em nós foi criado para permanecer imaturo para sempre. A vida nos convida, pouco a pouco, a desenvolver o discernimento, responsabilidade e sensibilidade moral. Esse é o pastor. E reparem um detalhe importante. Jesus diz que esse pastor entra pela porta. Ou seja, ele não trabalha com fantasia, nem com negação da realidade. Ele começa sempre pelo reconhecimento honesto do ponto onde estamos. Crescer não é negar imperfeições. Crescer é assumir a responsabilidade de transformá-las. Por isso, quando o pastor chama as ovelhas para fora do aprisco do curral, ele não está retirando algo de um lugar protegido para colocá-lo em risco. Ele está levando para a vida aquilo que já foi cultivado por dentro. Virtude que não é vivida no cotidiano permanece frágil. Boa intenção que não se traduz em atitude não se consolida. O amadurecimento humano acontece no contato com a realidade, na convivência familiar, nas exigências do trabalho, nos desafios das relações, nas escolhas repetidas ao longo do tempo. É ali que aprendemos a transformar impulsos em discernimento, reações em responsabilidades, conflitos em aprendizados. Por isso, Jesus diz que o pastor vai adiante das ovelhas. Ele não caminha atrás cobrando perfeição. Ele indica a direção, oferecendo referência. Isso significa que, quando aprendemos a ouvir essa instância mais consciente em nós, começamos a alinhar melhor o que sentimos, pensamos e fazemos. A doutrina espírita nos lembra que essa maturidade é gradual. No Livro dos Espíritos, aprendemos que o ser humano pode vencer as suas más inclinações, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta, muitas vezes, é a vontade. Ou seja, a transformação é diária, feita de pequenos atos repetitivos. Aqui surge uma distinção muito importante para a vida prática. Existe uma grande diferença entre agir por reação e agir por consciência. A consciência não surge pronta.
ela se desenvolve à medida que assumimos responsabilidades pelas escolhas que fazemos. Cada decisão repetida educa o sentir, o pensar e o agir, conduzindo pouco a pouco um estado maior de equilíbrio interior. A reação nasce do impulso, do medo, da defesa. A consciência nasce da reflexão, da responsabilidade, do aprendizado. A reação quer aliviar a tensão imediatamente. A consciência aceita atravessar o desconforto para crescer. A reação pergunta: como me livro disso agora? A consciência pergunta: o que posso fazer com isso? Quando Jesus diz que as ovelhas seguem o pastor porque conhecem sua voz, ele nos lembra que a consciência tem um tom diferente. Ela não agride, ela não humilha, ela não desespera. Ela orienta com firmeza e serenidade. Talvez muitos aqui já tenham vivido isso. Aquele momento em que você poderia reagir de um jeito, mas escolheu outro. Não porque alguém mandou, mas porque algo em você amadureceu. Isso é seguir, pastor. Jesus faz questão de dizer também: mas de modo nenhum seguirão o estranho. O estranho representa aquele modo de viver baseado apenas na aparência, no orgulho ferido, na comparação, no medo de perder valor. É quando agimos para provar algo, para nos defender, para manter uma imagem, mesmo que isso nos afaste da verdade dele. Esse modo pode até funcionar por um tempo, mas ele não sustenta virtudes, ele sustenta máscaras. E aqui precisamos falar de algo muito importante: um esforço diário. Transformação não é um evento extraordinário, é um processo contínuo. É aprender a conter um impulso hoje e outro amanhã. É errar, refletir, corrigir e tentar de novo. É aceitar que o crescimento moral é gradual, progressivo, construído no tempo. Nada de nós se transforma por decreto. Tudo transforma por exercício consciente. Por isso, o convite não é lutar contra o ego. Lutar contra si mesmo só gera mais conflito. O convite é educar essa parte ainda imatura, oferecendo a ela novas formas de agir, pensar e sentir. O ego não precisa ser destruído. Ele precisa ser esclarecido. E isso acontece pelo exercício constante das virtudes. Pouco a pouco, no ritmo da vida,
Quando Jesus fala do ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele não está apontando para um inimigo externo. Ele está nos alertando para um modo de viver que rouba a nossa paz. Mata nossa espontaneidade e destrói nossa alegria quando nos afastamos da consciência que tem na nossa consciência as leis divinas. Em contraste, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Vida abundante não é ausência de dificuldades, é presença de sentido. A vida nos oferece experiências sucessivas, não para nos punir, mas para nos ensinar. Cada situação vivida carrega uma oportunidade de crescimento. Se formos capazes de responder com consciência, em vez de apenas reagir, é perceber crescimento onde antes havia repetição. É sentir coerência entre valores e atitudes. É amadurecer moralmente ao longo da existência. Quando começamos a viver assim, algo muda nas relações. Na família, por exemplo, a pessoa se torna menos acusadora e mais responsável por si. Menos defensiva e mais disponível ao diálogo. No trabalho, aprende a agir com mais discernimento. Assume erros sem destruir, sem se destruir. Colabora sem competir o tempo todo. Na convivência comunitária, cresce a compreensão, diminui o julgamento, amplia a cooperação. Tudo isso nasce do mesmo ponto, ouvir a voz certa. E como aprendemos a reconhecê-la? Observando os frutos. A voz da consciência gera serenidade, mesmo quando aponta algo difícil. A voz da reação gera agitação, mesmo quando parece ter razão. A voz do pastor nos aproxima de nós mesmos. A voz do estranho nos afasta. Esse é o convite profundo dessa parábola. Desenvolver intimidade com a própria consciência. Não para vigiar-se, mas para educar-se. Talvez nesse momento da sua vida você esteja exatamente nesse processo. Aprendendo a diferenciar vozes. Amadurecendo escolhas. Compreendendo que crescer dói um pouco, mas liberta muito. Na próxima parte, vamos trazer tudo isso para um exemplo concreto, reconhecível, que sintetize esse caminho de transformação silenciosa. E caminharemos para uma conclusão mais meditativa, mais recolhida. Por agora, apenas observe. Quando você toma decisões importantes, quem tem falado mais alto dentro de você? A pressa ou a consciência? Nós percorremos um caminho até aqui, falamos da porta, da voz, do estranho, do cuidado diário, do esforço paciente. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de trazer tudo isso para mais perto da vida comum. Daquela vida que acontece longe das palavras bonitas, mas muito perto
das escolhas silenciosas. Pense em alguém como Leandro, por exemplo. Um homem comum, por volta de uns 40 anos, pai de 2 filhos, trabalhador, honesto, mas cansado. Leandro sempre se viu como alguém que precisava dar conta. Não gostava de falhar, não gostava de decepcionar, não gostava de parecer fraco. Por isso, ao longo do tempo, foi aprendendo a se fechar quando algo doía. Em casa, quando se sentia contrariado, reagia com silêncio duro. No trabalho, quando era questionado, respondia com rigidez. Por fora, tudo parecia firme. Por dentro, havia um desgaste constante. Uma sensação de estar sempre defendendo alguma coisa. Certo dia, depois de uma discussão pequena, dessas que parecem banais, mas deixam marcas, Leandro se percebeu exausto. Não era apenas cansaço físico, era algo mais profundo. Pela primeira vez, em vez de reagir como sempre, ele parou, respirou e algo diferente aconteceu. Não foi uma revelação grandiosa, foi apenas uma percepção simples. Talvez eu não precise subir por esse caminho de sempre. Naquela noite em silêncio, ele reconheceu algo importante. Muitas das suas atitudes não vinham da maldade, mas de medo. Medo de errar, medo de perder valor, medo de não ser suficiente. Pela primeira vez, ele não se condenou por isso. Apenas reconheceu. Esse reconhecimento foi como entrar pela porta. Nos dias seguintes, nada mudou de forma espetacular. Leandro continuou enfrentando desafios. Continuou sentindo vontade de reagir. Mas algo havia se deslocado por dentro. Em alguns momentos, não em todos, ele começou a ouvir outra voz. Uma voz mais calma, que não exigia perfeição, mas pedia presença. Quando sentia a reação subir, essa voz parecia dizer: você pode escolher diferente. Não precisa se defender agora. Seja honesto, não rígido. Nem sempre ele conseguia, mas quando conseguia, algo se abria. Um diálogo melhor em casa, um ambiente menos tenso no trabalho, um pouco mais de paz ao deitar a cabeça no travesseiro. Era como se, aos poucos, as ovelhas começassem a reconhecer a voz certa. Leandro percebeu que cuidar de si não era abandonar responsabilidades, era aprender a conduzi-las com mais consciência. Ele não se tornou outra pessoa, tornou-se mais verdadeiro. E isso fez toda a diferença. Essa história não é sobre Leandro apenas. Ela é sobre todos nós. Todos temos um ponto em que reagimos antes de compreender. Todos temos áreas onde ainda estamos aprendendo a amar melhor. Todos temos virtudes em crescimento, frágeis, às vezes, mas vivas. A parábola nos lembra que cuidado verdadeiro é diário, que ninguém amadurece de uma vez,
que a vida não nos pede pressa, mas constância. Que o caminho legítimo é aquele que respeita o tempo da alma. Por isso, talvez o convite mais profundo desta noite seja simples. Vir melhor. Vir a voz que não humilha. Ouvir a voz que não acusa. Ouvir a voz que orienta com firmeza e ternura. Essa voz nos chama pelo nome, não pelo rótulo, não pela aparência, mas pela essência que ainda está em construção. Talvez ao sairmos daqui, nada precise mudar imediatamente. Mas talvez, possamos levar conosco uma atenção diferente. Um pouco mais de silêncio interior. Um pouco mais de paciência com o processo. Um pouco mais de honestidade consigo mesmo. Porque, no fundo, crescer não é se tornar perfeito. É se tornar disponível para aprender. E quando aprendemos a ouvir a voz certa, passo a passo, no ritmo da vida, algo muito bonito acontece. Começamos a caminhar com mais sentido, mais serenidade, mais verdade. Que cada um de nós possa, a seu tempo, reconhecer essa voz. A ter coragem tranquila de ser. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Cláudio? Quer compartilhar Ou melhor, alguma coisa? Ou melhor, o que mais lhe chamou a atenção nessa parábola de Jesus? Um de cada vez, sem briga, sem briga. Acho que o principal é refletir quais são as vozes que estão entrando pela porta. Quando eu falo as vozes, eu caracterizo ela como um ruído. E esses ruídos podem ser bons, podem ser tons de melodia, ou podem ser ruídos que nos desequilibrem. Perfeito. Os ruídos fazem com que a gente queira sair aquele desafio que está na nossa frente rápido, né? Aquele ruído nos incomoda e a gente pensa, como que eu me livro disso? E a voz não, né? A voz é da consciência. O que eu posso aprender nisso que está esse desafio aqui na minha frente? Uma doença? Uma relação familiar desgastada? Né? Isso mesmo. Esse é o maior aprendizado, né? Talvez não digo a maior dificuldade do ser humano, né? Não, Entender, depende de como ele olha, né? Se ele olhar pelo lado do aprendizado, né? De aprender, eu quero entender, ele tem um grande laboratório ali para. E se ele olhar pelo lado de que quero me livrar disso, né? Aí sobe pelo outro lado, onde as ovelhas, virtudes, não escutam essa voz. A voz da consciência só é escutada pelas ovelhas quando a gente faz esse movimento de querer crescer, de querer aprender. É ali que a gente consegue ouvir a voz da consciência
e transformar os nossos sentimentos, aquilo que eu penso, falo, eu executo. Eu concluiria mais aí. Penso, sinto, acabo falando, às vezes sem pensar, executando aquilo que eu talvez não queria. Isso. E isso, errei. E tá tudo bem, Vou que nem refletir. eu já falo, errou, tá bom, tudo bem. Vou refletir e vou tentar fazer diferente da próxima vez. Vou corrigir para que isso não se repita. Errei. Vou de novo. Porque aí nós estamos subindo pela outra parte. Né? Porque uma hora a gente aprende, respira, não responde agora, ou, né, faz de uma maneira diferente, seja honesto, mas não precisa ser destruidor, né? Aquela honestidade que vai lá acabar com tudo que já estava difícil. Pode ter um momento melhor para de repente falar certas coisas. Muito bom, quem mais? Eu pensei muito na importância que a gente, na oportunidade que a gente tem de aprender tudo. Sim. Porque às vezes a gente olha uma pessoa e fala, nossa, como ele é paciente, eu não tenho essa paciência. E na verdade, quando a gente chegou aqui, a gente não andava, não falava, não entrava a própria bunda, não comia e não dirigia, por exemplo. Hoje em dia a gente dirige automaticamente, se você for ver, e é um processo complicado, que exige todos os sentidos, atenção, né? Assim. Então, assim, se a gente se olhar com amor, se a gente conseguir No seu tempo. no nosso tempo e se perdoar também, porque a gente às vezes pisa na bola e fica, mas eu não vou pedir desculpa, mas eu não vou corrigir isso, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Tá subindo pelo lado, Então, assim, pelo lado de fora. nós nascemos simples e ignorantes e temos tudo um exemplo para seguir, então assim, não tem por que dar errado, né? Não tem. E como nós somos imperfeitos, tá tudo bem também a gente se auto-perdoar quando errar, ter compaixão, falta amor. É que é difícil, às vezes é mais fácil perdoar o outro do que a gente. Né? Você vai falando, minha cabeça não é, que eu falo, você faz no terror da minha cabeça. Mas Olha, eu adoro, vai porque eu ficar aprendi. óbvio, mas- Não, mas nunca é, né? Porque sempre arranca a casquinha deixa, e vai embora. E vai embora. E tem essa vozinha mansa, um monte de casquinha vaza. Mas tá tudo bem, a gente ama você aqui. Não, mas é que ele, sempre que ele fala, não sei se pelo tom de voz, assim, você acha que vai ser só carinho, e na verdade é uma solinha bem. Quer dizer que ele fala soprando, entendeu? A primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, na hora que eu saí daqui, eu falei, nossa, tira porrada. Mas é porque fica pensando depois. Que bom. É para isso mesmo. Né? A gente refletir e transformarmos, né? Nos transformar. Porque eu não consigo transformar você, você não consegue me transformar. Eu tenho que me transformar pela minha consciência, né? Para cuidar lá das ovelhinhas que estão lá no curral, no aprisco, né? Essa palavra fala da palavra aprisco, mas na realidade é o curral, né? Então, e aprisco é aquele lugar onde os pastores punham, né? A montanha estava do lado de cá, e o curral que protegia o curral dos lobos, daqueles, né? Uma parte estava protegida, né? A outra é o pastor que abre a porteira, fecha a porteira. Essa coisa que chama atenção é a transformação, né? Você disse, a transformação leva tempo. E através da paciência, da perseverança, né? Mas a gente tem que começar. É um processo. E a impaciência nossa, às vezes, faz com que a gente fica tentando subir sempre Pelo atalho. E aí, então, Exatamente, é isso a mesmo. gente entender que eu não vou
desligar uma luz e já está transformado. Dormir hoje, acordar outro no outro dia, né? É um Dormi processo. orgulhoso, acordei no mesmo dia. Exato. Tranquilamente. É, Então, às 7 horas de sono, acordei. Já tô humilde, pronto. Eu já tô humilde. Vai e ter. essa transformação pode levar várias, né? Várias Isso. experiências No seu terrenas. tempo, né? E é tudo no tempo dela. Então, a gente não pode parar. É sempre seguir. Constância. Constância. E você comentou Constância também constância. no sentido do bem, né? Constância no sentido oposto vai dar mais trabalho ainda. Eu acho que o mais importante é a gente se permitir a aprendizagem, a realmente aprender com tudo, porque eu acho que todos nós temos limites nessa vida, nessa encarnação. E a gente quer apressar tudo, a gente quer pular etapas, né? E muitas vezes queremos seguir um caminho que, por mais que a gente tenha aquela vontade, então, a gente cai, depois volta, e tenta, cai, volta, tenta e tal, e vai, e depois acaba se frustrando, não entendendo que talvez esse caminho não é o seu aprendizado para agora, né? E também se permitir voltar passos atrás para depois continuar naquele caminho, no aprendizado. E a gente tem limites, né? Não é tudo que realmente a gente consiga desenvolver numa encarnação só. E talvez algumas coisas até meio bloqueadas na gente para que a gente não exceda, talvez, não um aprendizado, mas a gente não exceder e não sair da rota, né? Então, assim, é entender os nossos limites também. Tudo. E a hora que você começou a falar dos limites, me veio na cabeça assim: limites temos, mas nós não somos limitados. Né? Os limites existem, mas como não somos limitados, somos filhos de Deus, né? Nós vamos aos poucos levantando um pouquinho essa regra, para pular ela mais um pouquinho, né? Acordar o vídeo no dia seguinte. E uma outra coisa, para acordar um vídeo mesmo. Uma outra coisa que também me passou, olha, você estava falando, foi assim, né? Por mais que seja frustrante, né? Acho que a só palavra frustrante, por mais que seja frustrante, se eu olhar de uma forma diferente essa frustração, eu vou tirar um aprendizado disso, né? Então, por mais que a gente rode de um lado, rode de um outro, para qualquer lado que a gente vai, só depende de nós olharmos se eu quero, como que eu me livro disso, ou se o que eu posso entender disso, né? Então, eu acho que essa reflexão, tudo que a gente faz, há uma possibilidade de aprendizado. Aprendeu não depende única e exclusivamente do meu discernimento, né? Mas legal. Como criar o equilíbrio, então? Essa é a pergunta que eu te faço. Não tem receita própria, mas na sua visão. Aqui, ó, não é nem na minha, não. É de Jesus, na parábola, ele diz, ó, desenvolva virtudes, exercite virtudes. Se você exercita a paciência, Exatamente. essa paciência vai voltar para você, Através da paciência. né? Se você exercita humildade, tá certo. Se você exercita humildade, né? Você vai cada vez mais caminhando pro lado da humildade, Você retorna aquilo que você faz, né? Então, quando entreis numa casa, saudeia. Agora, se você, pensando
caso seus pensamentos, se você gera pensamentos amorosos, o que te retorna? Amor. Se você direciona pensamentos desamorosos, o que vai voltar para você? Desamor. Porque naquela outra casa onde eu joguei meus pensamentos amorosos, a pessoa está desenvolvendo virtudes que não tem conexão com esse desamor seu. Então, ficou só com você, tá? Você tá com a batata quente ali na mão. Eu, ou qualquer outra pessoa, estou falando assim, no sentido, quando você se direciona algo desamoroso para alguém, se a outra pessoa está em paz ou está se esforçando continuamente para desenvolver as virtudes nele, ele não recebe. Isso volta para quem? Para você mesmo. Não é? Então, você se machuca 2 vezes. Machuca porque você, dentro de você, você teve que criar sentimentos ruins para externar isso para o outro, um pensamento, que pensamento é energia, se é energia ela propaga, para atingir o outro. Não atingiu o outro. Você já se machucou por dentro. E ainda causa efeito. Retorna. Retorna de alguma forma para você. E ao contrário, é a mesma coisa. Se você direciona amor para alguma pessoa, o que você tem que fazer dentro de você antes? Estabelecer um amor dentro de você para gerar essa energia para o outro. Recebe um amor, retorna esse amor para você. Quer dizer, a gente sabe, a teoria a gente sabe. Mas é no dia a dia, é no trabalho, é na família, né? Na religião. No centro, fora do centro, né? Aqui é um laboratório bom para a gente tentar aprender para aplicar o fora. Mas bem. Sensacional, Claudio. Colocou um triplex aqui na minha cabeça. Na verdade é aquilo. É duplex, triplex, quadruplex. Na verdade, a reflexão principal que eu me fiz ali, quantos atalhos eu fiz durante a semana. Comecei a contar. Não esqueça que seja maior hoje, daqui a pouco, né? Você está no cordeiro mesmo, né? Abrindo a porta para a voz certa. Na verdade, a gente sempre pensa que não vai dar conta de muita coisa na nossa vida, né? Vou citar o exemplo como uma casa, né? Sim. A gente sabe da responsabilidade do que é comandar uma casa espírita, então a gente às vezes fica pensando, né? Será que vai dar conta? Não vai dar conta? São poucos trabalhadores, é muita gente vindo e tudo mais. É um exemplo que o Luiz deu ali há pouco, né? Mas uma coisa eu comecei a entender. Às vezes não é sobre nós darmos conta. Deus sempre direciona a quantidade certa, exata, que a gente precisa. Às vezes ele manda um pouquinho a mais. Justamente para, pegando o seu exemplo, para tentar empurrar a reguinha, né, um pouquinho mais para cima. A gente sente também, existe toda uma sobrecarga em cima disso, né, da entrega do dia a dia, seja da nossa vida pessoal ou não, mas é entender que Deus faz as coisas certas, né? Ele encaminha da forma certa. Então, às vezes, a gente pensar realmente que nós, pelo menos pegando o meu exemplo, nós não temos capacidade, nós não vamos dar conta, só se a gente achar que realmente não vai. Se um ou mais estiverem junto a acreditar no processo, e o nome dele ali tiver, independente do que seja na nossa vida pessoal, profissional, na espiritual, dará certo, né? Principalmente na nossa cura. É isso que a gente precisa acreditar. Gratidão tremenda, né? Pelo tipo bolado de bomba que nem a Ana fala, né? Vou convidar você para fazer a oração final. Antes disso, pedir para quem for da paz, se quiser se posicionar, né, na sala.
E nós damos o passo coletivo agora. Quem já se sentiu bem, tem a aguinha fluidificada ali na mesinha já, pode tomar, tá liberado. Quem quiser permanecer após o passe coletivo na sala em oração, tem o passe individual também. Aí a gente vai chamando, vai, toma o passe, toma a aguinha e tá liberado, tudo bem? Certo? E que possamos ir em paz, né, com o nosso Mestre Jesus. Feche os nossos olhos nesse momento, em ar de gratidão por todo esse conhecimento, e possamos sair daqui hoje fazendo essa reflexão, não só apenas refletir, mas quais são as pequenas atitudes que nós começaremos a nossa vida a voltar para o caminho a qual Cristo nos pediu. Obrigado, Cláudio. Fique à vontade, viu? Gratidão, Jesus, pelo teu amor. Amor que nos fortalece dia a dia. Quem sabe, às vezes a gente esteja distante, não conseguindo conectar com esse amor. Mas esse amor está sempre disponível e mata a nossa sede. Que cada dia, passo a passo, no nosso tempo, consigamos desenvolver as virtudes, mudar o orgulho, amansar a rebeldia, ser menos egoísta e mais caridoso. Isso requer um processo constante, mas com teu amor, com teu exemplo, nós conseguiremos. Conseguiremos, porque o Pai, com seu infinito amor e justiça, também nos suporta para que a gente consiga aprender os desafios da vida. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Mestre Jesus, pela vossa luz essa noite. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja, e assim será. E sigamos em paz, meus irmãos, e que Jesus sempre nos acompanhe na graça de Deus. Ave Maria, salve Mãe Santíssima, salve Mãe Puríssima, luz do eterno bem, rogai por nós. E pede a Deus também, assim, paz, luz e amor sem fim, para os que padecem grande dor. Salve Maria, salve Maria, Maria, salve Mãe Santíssima, salve Mãe Puríssima, luz
luz do eterno bem, rogai por nós, rogai a Deus por todos nós. Amém. Amém. Nossa Senhora, Obrigado, doutor. Fiquem em paz, viu, pessoal? Nem permanecer, o pessoal já chama. e meu louvor no carinho que do céu me envolva. Eu ouço a voz dizer: tua fé